A próxima palestra, eu vou chamar agora o José Roberto Marques, também já de longa data, membro também do IVEPESP, promotor público aposentado, né, mas um brilhante advogado. E eu acho que, para apresentar o Marcos da Costa, também amigo de longa data e também um advogado de renome brasileiro, presidente do OAB, mas de qualquer forma quem vai falar tudo isso aí é o José Marques, que eu chamo aqui para apresentar a próxima palestra. Boa tarde a todos. É uma honra para mim fazer a apresentação do Dr. Marcos da Costa e agradeço ao professor Hélio pela deferência. Dr. Marcos da Costa é advogado formado em 1986 pela FMU, com especialização em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie. Foi professor da FGV em Programa de Educação Continuada e na Faculdade Senac. Foi membro do Conselho de Comércio Eletrônico e do Conselho Superior de Estudos Jurídicos da Federação do Comércio do Estado de São Paulo e também do Comitê de Ética da ABRINC. Autor e coautor de diversas obras jurídicas, é palestrante de diversos congressos nacionais e internacionais. Sócio titular do escritório Marcos da Costa Advogados Associados. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, de 2013 a 2018. Dr. Marcos da Costa está com a palavra para falar sobre os cursos jurídicos no Brasil, pelo tempo de 10 minutos. Obrigado, Zé Roberto. Não tem apresentação. Não, está sem apresentação. Eu ganhei alguns segundos. Bom, primeiro, boa tarde. Cumprimentar a todos na pessoa do querido irmão Hélio. É uma alegria comemorar 10 anos daquele projeto inicial, a sua preocupação perene no que diz respeito à educação no nosso país. E a fala breve, eu vou tentar sintetizar ao máximo possível, mas eu preciso começar do começo da criação dos cursos jurídicos no Brasil. E para um pouco refletir no momento que nós vivemos hoje. Tratar do começo, Brasil, 1824, tinha acabado de se tornar independente, declaração de independência, e imediatamente, 1822, imediatamente começou a se discutir como fazer para que aquela nação que foi recém-criada pudesse ter os seus próprios valores, pudesse ter a sua própria cultura, pudesse ter a sua própria vida social, política, institucional. E nesses debates, a conclusão que se chegou imediatamente foi de que seria através da instalação de um curso de direito. 1824, promulgada a primeira Constituição, ainda no Império, só não se instalou em 1824 a primeira Faculdade de Direito porque houve uma discussão do local da instalação. São Paulo ou Rio de Janeiro. Pernambuco já tinha sido definido, mas se discutia se era São Paulo ou Rio de Janeiro. Isso ficou pendente, não se avançou na instalação, e até 1827, quando aquele que sustentava que devesse instalar em São Paulo, que era o Marquês de São Leopoldo, ele então assume o ministério no Império, e aí ele pega então e define como sendo São Paulo, ao argumento de que não havia nenhuma grande universidade no mundo instalada na capital de nenhum país. Por que isso? Para que os alunos não se distraíssem com as facilidades que as capitais apresentavam. Esse foi a justificativa, então veio a faculdade não para o Rio de Janeiro, capital do Império, mas para São Paulo. Em São Paulo, passa então, fundada que fora no Pátrio Colégio, mas passa então a crescer efetivamente a partir da instalação da Faculdade de Direito do Largo de Francisco. Ela se desenvolve a partir da Faculdade de Direito do Largo de Francisco. Isso é para um primeiro fato que precisa ser destacado, para mostrar por que o país é chamado país dos bacharéis, porque de fato a sua cultura, a sua vida institucional teve desde o seu primórdio estabelecida a partir da Faculdade de Direito, aqui em São Paulo, Faculdade de Direito do Largo de Francisco.
Outro dado é que, desde aquele momento, fundamentalmente, os cursos de direito muito pouco sofreram em termos de alteração. Os cursos de direito continuam, na sua essência, com a mesma base curricular que nós tínhamos já na instalação da Faculdade de Direito. Algumas iniciativas passam a merecer um destaque, procurando atender, sem desprestigiar aquela cultura jurídica inicial e humanista da própria Faculdade de Direito, mas passam a ter uma preocupação maior em atender também aquele que é o mercado atual, aquilo que a sociedade hoje espera de um formado num curso de Direito, notadamente o advogado, porque o advogado tem essa função pública, mas é uma função, é uma profissão essencialmente privada e assessorando as pessoas físicas e jurídicas, levando ao país segurança jurídica. Essas iniciativas, eu destaco duas. Uma, da Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, que instala um curso de Direito com uma proposta educacional completamente diferente. Uma proposta educacional voltada para o assessoramento empresarial. É a primeira faculdade que rompe de forma mais efetiva os paradigmas do curso de Direito e traz na sua formação, portanto, uma linguagem destinada a assessoramento de pessoas jurídicas, assessoramento das empresas. Isso foi muito discutido à época, mas esse curso acabou sendo aprovado e é um dos grandes cursos que nós temos hoje no Brasil. A outra iniciativa que também procura mudar a formatação do curso jurídico, sem desconsiderar os seus valores, também é da própria USP, com a inauguração da primeira Faculdade de Direito fora da capital, que é a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Numa proposta de aproximação da formação da sociedade, onde o estágio é obrigatório desde o terceiro ano da faculdade, é um estágio que leva o aluno de direito a uma aproximação maior com o cidadão, e com isso ele consegue um tempo um tempo de horas, aulas, maior do que a tradicional, e com isso ele consegue, ao formar a sua primeira turma, que foi em 2012, a formação da primeira turma, ele já na primeira turma, final de 2012, início de 2013, no primeiro exame de ordem que é prestado, a Faculdade de Ribeirão Preto se torna a primeira, e até hoje aquela que tem o maior número de aprovados no Brasil inteiro, em termos de exame de ordem, nessa sua proposta. Então, essa mudança de paradigma, que parece efetiva e não tem retorno mais, faz com que algumas novas faculdades também encontrem seus próprios caminhos. No mundo que também sofreu impacto, o mundo jurídico, que também evidentemente sofreu impacto das novas tecnologias. Quando me formei, eu sou formado há 33 anos atrás, o acesso que nós tínhamos às decisões dos tribunais, à jurisprudência, era uma revista especializada, que nós chamávamos de Repositório Oficial de Jurisprudência, era a RT, Revista dos Tribunais, e ela era a forma de difundir o conhecimento das decisões dos tribunais. A RT, quando chegava no escritório de advocacia, ela imediatamente virava uma concorrente entre os advogados estagiários para ter acesso à RT, para ser o primeiro a ler, porque nós estamos, ao receber a RT, tomando acesso da jurisprudência mais próxima. Entre a data do julgado, entre o momento que o tribunal se reunia para o julgado, seja o Tribunal de São Paulo, seja o Supremo Tribunal Federal, até que essa informação fosse veiculada via RT, Revista dos Tribunais, para o mundo jurídico, os escritórios, os tribunais, o Ministério Público, entre o julgado e o momento que a RT chegava, demorava mais ou menos 1 ano. Ainda assim, naquele momento, a sensação que nós tínhamos é que nós estávamos tendo acesso a uma decisão muito recente, embora, reitero, a decisão fosse de 1 ano. Hoje, por óbvio, se acompanha o julgamento de um Supremo Tribunal Federal através da TV, se vê ao vivo o julgamento. Qual que é o impacto disso em termos de formação do sistema jurídico? Um impacto, claro, é que
há 30 anos atrás, como não se difundia todos os julgados de todos os tribunais do Brasil, eram poucos julgados selecionados de alguns poucos tribunais, o sentir de segurança jurídica era maior, porque a fonte de conhecimento era estreita. Conhecendo aqueles poucos julgados que nós tínhamos das principais cortes do país, quando íamos orientar um cliente, seja uma pessoa jurídica, uma empresa, seja uma pessoa física, em relação à consulta que ele apresentava, a margem de segurança era muito maior, porque não tinha muita alternativa no que diz respeito à inovação quanto a julgados. E o sentido, por óbvio, como resultado disso, era que a segurança do profissional era muito maior. Hoje, quando eu tenho toda a base de dados de todos os julgados, muitas vezes até de primeira instância, mas certamente de todos os tribunais do Brasil à minha disposição, quando eu vou fazer uma consulta na internet sobre o tema que está trazido para o meu cliente, o volume de informações que eu recebo de retorno para atender aquela consulta, e informações contraditórias, porque às vezes, e nós vemos isso, algo que a sociedade muitas vezes deixa de compreender por que o juiz julgou de um jeito e o outro juiz julgou de outro jeito, a ciência jurídica não é uma ciência exata. Essa quantidade de jurisprudência faz com que, aqui no Brasil, se responde uma consulta, acaba se transmitindo uma segurança menor, porque há alternativas apresentadas muitas vezes pelo próprio tribunal, às vezes o próprio Supremo Tribunal acontece isso, as turmas julgam diferente. As alternativas em termos de orientação, elas são muito mais amplas. E aí, evidentemente, eu vou pegar dentro do meu conhecimento aquela que me parece mais razoável e apresentar para o meu cliente. Isso é uma consequência dos tempos atuais. A outra consequência é a velocidade, também vai impactar na segurança jurídica, é a velocidade com que a informação circula. Porque se antes demorava um ano para circular essa informação também, para ela ser renovada, ela demorava um ano. Com isso, a possibilidade de mudança daquela orientação era menor. Ou a alteração se fazia num prazo maior. Hoje, também da mesma forma, com um acesso imediato, enquanto ao julgado, nós estamos conhecendo o julgado, há uma velocidade muito maior da própria mudança jurisprudencial. Isso também gera maior insegurança jurídica. Ao lado desses dois pontos, nós temos uma discussão hoje, principalmente hoje, no que diz respeito à velocidade das respostas que os próprios tribunais dão para as consultas ou os processos que são levados a ele pela sociedade. E essa demora também faz com que, ao lado da velocidade da circulação da informação, aqueles investimentos que pretendem fazer, os investidores que pretendem investir no Brasil e os investidores nacionais que pretendam investir nos seus negócios, muitas vezes acabam sendo desestimulados pela insegurança jurídica que esse quadro atual está trazendo. Quais são as consequências disso? Hoje há um grande debate no mundo jurídico sobre a formação do currículo da Faculdade de Direito. Esse debate tem feito com que alguns fatores sejam levados em consideração, mas fundamentalmente dentre eles a segurança jurídica. Isso fará com que aqueles que estão hoje em formação certamente serão profissionais diferentes daqueles que foram formados ao meu tempo há 30 anos atrás. Profissionais que vão ter muito mais foco no mercado, muito mais foco na solução do problema, mas com uma dificuldade, por sua vez, de compreender aquele papel que o curso jurídico tinha na época do Império, que é a formação de lideranças. Por isso, talvez, que haja tanta discussão sobre a ausência de juristas a auxiliar ao encontrar os caminhos do nosso país,
que são fundamentais no que diz respeito à sua capacidade de compreender divergências, de trabalhar com a dialética, e que num momento como esse, onde o país se divide entre polos completamente separados, esse papel que o bacharel fez se torna ainda mais relevante. Eu acho que era essa discussão que eu queria trazer, essa preocupação com a formação jurídica no país, e com isso dando uma contribuição no evento de hoje. Obrigado, professor Hélio.